Bom dia! É seu primeiro dia aqui no Sicoob de Vicred? Vou te contar uma história fantástica. Em 1996, eu estava em São Francisco, numa praia, e um primo, ele levou o estatuto de uma cooperativa que eles tinham acabado de criar. Como eu era presidente do Sinvesg, surgiu a ideia de criar um banco exatamente para ajudar os confeccionistas. eu levei para o conselho aquela ideia. O Sr. Urias, que sempre foi o idealizador disso aí, né? Tinha várias outras pessoas, o Fernandes, o Miguel, o Ademir. Nomeamos na época o Hernani, primeiro presidente, naquela transição de documentação, via Secrenge, via Banco Central. Para abrir a cooperativa. Depois eu não fiquei presidente, passou para o Fernandes. A nossa cooperativa abriu as portas para o público há 25 anos atrás, ali na Avenida Rio Grande do Sul, dia 8 de maio de 1997. Vim para cá para trabalhar no Banco Econômico, da época. Trabalhei lá até 96. E fiquei um pouquinho fora da área bancária e voltei a trabalhar na área bancária aqui na Divicred. Eu fui admitido na data de 2 de maio de 97. E aí começamos com 20 empresários do setor de confecção, R$10 mil em caixa, com 8 funcionários. Na época nós tivemos de mandar 2 funcionários embora, dentro de uns 30 dias que tinha iniciado, de medo de não dar conta de fazer a folha de pagamento. Você foi o primeiro funcionário? Fui, dos que começaram lá, eu estava entre eles. Hoje tem uma lojinha de cosmético lá, era uma agência pequenininha, o Sr. Urias teve que tomar a decisão de reduzir um pouco o quadro de funcionário, devido à dificuldade que estava tendo no início. Mas logo em seguida foi admitido de novo. Então praticamente iniciamos aí com 6 funcionários. Quando começou, tinha eu, tinha o Nelson, tinha a Lourdinha, tinha o Ricardo, o Raimundo e o Rodrigo do Sourias também, me parece que começou. Nossa cooperativa nasceu no setor de confecção para resolver o problema do nosso empresário. E resolveu. Era cheque que a gente tinha que trocar cheque, trocar duplicata. E a gente estava sempre na mão do agiota, né? Quando nós começamos o Divicred, a maioria dos confeccionistas, eles estavam na mão dos agiotas. Então, isso aí tirava boa parte do crescimento da empresa, de fomentar a empresa, né, para poder crescer e gerar emprego. Trocava cheque, a gente tinha muito desconto de cheque, então trocava cheque para o povo, aquele negócio. Naquela época existia uma união muito grande. Tanto o Divishop quanto o Sicoob, ela é da mesma época, foram praticamente inaugurados no mesmo tempo. Não foi projetado. As coisas foram acontecendo. O Divishop, 2 empresários nossos aqui na época, que era dono daquele imóvel lá, viu a necessidade de montar um shopping para atrair cliente e montou o Divishop. A gente precisava de fortalecer a confecção. Então nós montamos o Sinvesg. Se não fosse esse crédito, talvez gerado pelo Divicred,
mais empresas teriam fechado nesse momento. Mas era uma instituição que a gente acreditou muito nela e ela deu a resposta além, né? Ela surpreendeu assim com o crescimento. Outro fato também na época interessante é que no primeiro ano a gente abriu lá na rodoviária um PA, uma loja lá, um espaço lá, eu acredito, de uns 6 metros quadrados, um espaço muito pequeno, que não deu certo. Ficamos lá um período e logo tivemos que fechar. Não tinha cliente e não foi para frente. Nós fechamos esse PA. Eu sou Viviane, eu sou dona de Vicred há 24 anos. Eu estou aqui no Cicobi de Vicred desde 1998. Fui a primeira estagiária do Cicobi de Vicred. No Rio Grande do Sul não tinha porta giratória, então era só uma porta de aço. E aí a gente trabalhava e aí a gente sabia o movimento, né, a agência lotada. A gente via que a agência estava fechando na hora que o Valdir batia a porta. A porta fazia um barulho tão grande que a gente já via, ó, deu 4 horas, a agência fechou. Nessa época eu era estagiária, então eu trabalhava interno e mais no atendimento mesmo, entregando cheque devolvido, fazendo um emblocamento, que até depois que a Érica entrou, ela pegou essa parte, é uma coisa que nem existe mais. Acontece também de vir aqueles aventureiros, né? Aliás, aventureiros não, aqueles mal intencionados, que vão aproveitar que a cooperativa está ali para começar, entendeu? A querer usar da cooperativa e fazer troca de cheques sem fundo, cheque fraudado, aí a gente fica muito atento. E naquela época teve um empresário que trocou vários cheques com nós, mais de 30 mil reais naquela época, que era um valor alto, e era tudo cheque roubado. Então nós tivemos um prejuízo muito grande no início. E ainda teve na cidade uma onda de assalto, e assaltaram os talões de cheque das cooperativas e foram distribuídos vários cheques roubados na cidade. E eu mesmo, como funcionário, tenho uma situação particular. Eu cheguei numa loja para comprar, né, uma roupa e a vendedora falou, não, eu não posso aceitar o seu cheque. E eu falei, não, mas eu sou funcionária, que tem escrito aqui, funcionária, eu tenho, né, a chancela aqui da cooperativa. E aí chamaram a gerente, a gente falou, não, realmente nós não aceitamos cheques de cooperativa aqui na loja. Então nós passamos por essa situação e hoje, olha, nós somos tão respeitados, né, no Brasil mesmo, mas nós no início foi bastante dificultoso para todas as cooperativas mesmo. Porque naquela época não tinha compensação de cheque na região de Divinópolis. Todos os bancos colocavam aquela documentação, cheque, num malote, ia para o Banco Brasil aqui, e daqui colocava num fiorino e ia para Belo Horizonte fazer a compensação de cheque. 5 meses, mais ou menos, que eu estava na cooperativa, começou uma crise no mercado assim, de roubo de malotes. E esse carro foi roubado naquela região ali, perto de Betim. E a gente não tinha nenhum registro dos cheques que foram roubados. Foi mais de 200 mil reais de prejuízo. Alguns cheques maiores, os clientes tinham, sabe, ó, eu depositei o cheque tal, aí comecei a entrar em contato com os clientes, ó, roubaram o malote, como é que nós vamos fazer? Porque o dinheiro tinha que cair na conta do cliente, a compensação ou a devolução, se caso tivesse compensado e voltasse. Mas como não haveria compensação do cheque, porque foram roubados, aí a Vicred teve que arcar com todos esses cheques que a gente não conseguiu recuperar. Algum cheque de valor muito grande que o cliente depositou, falou, foi de fulano de tal, foi da empresa tal, a gente ligou, entrou em contato, assusta o cheque, aí a gente ainda conseguiu salvar alguma coisa. A Secrenge, eu estive lá em Belo Horizonte, na Secrenge, com o nosso presidente Luiz Gonzaga, e ele emprestou esse dinheiro com a taxa melhor, eu não lembro qual foi a taxa,
e com prazo longo. E a Sicredi não nos deixou na mão, falou, não, pode ver o que vai precisar de recurso. Aí nós demos conta. Se não fosse a nossa central, a gente tinha fechado naquele ano. Quando foi um ano, que naquela época a eleição era de um ano, o Fernandes chegou perto de mim e falou que não queria mais continuar, que era para mim assumir a cooperativa. Então eu assumi. Nós estávamos no Rio Grande do Sul e foi crescendo, o espaço já ficou pequeno. Aí nós mudamos para Goiás, virando um quarteirão, no mesmo quarteirão assim, virando. Aí foi onde a Advicred basicamente deslanchou.